Uma jovem que trabalhava em uma joalheria desapareceu sem deixar rastros durante seu intervalo de almoço. Quando os investigadores começaram a desvendar esse mistério, eles só conseguiram encontrar algumas pistas incomuns e testemunhas estranhas. Apenas várias décadas depois a verdade finalmente se tornou conhecida e foi uma grande surpresa para os detetives. Linda Reed nasceu em 1962 na cidade australiana de Gold Coast. Ela cresceu em uma família amorosa, ela era uma criança alegre e enérgica e tinha muitos amigos. Durante seus anos escolares, Linda conheceu um rapaz chamado Robert e o casal começou a namorar e, aos 19 anos, a jovem se casou com ele. Eles sonhavam em criar uma família grande e amigável, além de construir a casa dos seus sonhos. Os recém-casados começaram a trabalhar nisso quase imediatamente após o casamento. Compraram um terreno e começaram a economizar uma parte significativa de sua renda para a construção. A fim de ter a casa pronta o mais rápido possível, o casal decidiu não gastar dinheiro com aluguel e morava em um trailer no quintal dos pais de Robert. Linda arrumou um emprego como vendedora em uma joalheria localizada em um grande centro comercial. Ela imediatamente gostou do trabalho, encontrou um bom relacionamento com a equipe e o bom salário permitiu que ela economizasse ainda mais para sua casa dos sonhos. Dezembro de 1983 foi um mês tenso, pois havia uma agitação na loja devido às festas que se aproximavam. Linda, que na época tinha 21 anos, teve que trabalhar em um ritmo intensificado. O dia 13 de dezembro não foi uma exceção. Desde o início de seu turno, Linda trabalhou duramente e somente ao meio-dia teve a oportunidade de fazer uma pausa. Geralmente, ela almoçava no mesmo centro comercial e retornava mais cedo do que o tempo permitido, mas naquele dia isso não aconteceu. Seus colegas ficaram muito surpresos por ela não retornar do intervalo no horário marcado, pois a jovem nunca havia se atrasado antes. O dia de trabalho continuou e Linda ainda não apareceu. Tudo parecia como se ela tivesse simplesmente decidido sair sem informar seus colegas, mas eles duvidaram que a jovem pudesse fazer tal coisa, pois ela tratava seu trabalho com a máxima responsabilidade. Seu marido também ficou surpreso quando Linda não voltou para casa após o expediente. Ele esperou por algum tempo e depois entrou em contato com seus colegas. Eles disseram ao homem que sua esposa não havia retornado do intervalo e Robert começou a se preocupar seriamente. Ele foi ao centro comercial e começou a procurar Linda. Depois disso, ele visitou vários outros lugares que a jovem frequentava regularmente, mas ela não foi encontrada em nenhum lugar. A cada minuto de busca, ele ficava cada vez mais preocupado que algo ruim tivesse acontecido com Linda. Então, por volta das 19 horas daquela noite, o homem decidiu ligar para a polícia. O operador disse a ele que um relatório de um adulto desaparecido só seria aceito após 24 horas desde o desaparecimento. A mãe de Linda também tentou entrar em contato, mas recebeu a mesma resposta. No final, os parentes tiveram que esperar até o dia seguinte antes que o relatório fosse aceito. A polícia começou a investigar e tentou descobrir o que Linda estava fazendo durante seu intervalo. Eles descobriram que a jovem estava fazendo compras para presentes de Ano Novo em várias lojas localizadas no mesmo prédio. Depois disso, ela visitou sua agência bancária e recebeu um cheque para pagar as contas. A última pessoa a vê-la foi o segurança do centro comercial, que notou Linda saindo do estacionamento em seu carro. A polícia não conseguiu encontrar mais nenhuma informação. Os parentes da jovem não tinham ideia do motivo pelo qual Linda saiu no meio de seu expediente, o mais importante, para onde ela estava indo. A polícia emitiu alertas para a jovem e seu carro e começou a vigiar Robert. De acordo com as estatísticas, os maridos têm mais probabilidade de cometer crimes contra suas esposas, mas, neste caso, Robert tinha um álibi confiável. Não foram encontrados outros suspeitos e, de acordo com todos que conheciam Linda, ela nunca teve inimigos e era geralmente uma pessoa muito positiva. Conforme os investigadores tentavam encontrar novas pistas, vários dias passaram desde o desaparecimento de Linda. No terceiro dia, a polícia recebeu um relatório sobre um carro abandonado que correspondia à descrição do carro da jovem. Ele estava localizado em uma área suburbana a 20 quilômetros do centro comercial. Ao chegar ao local, a polícia percebeu que era realmente o carro de Linda. O veículo estava estacionado à beira da estrada, próximo a arbustos. Na década de 1980, essa área não tinha quase nada, com a maior parte dela coberta por arbustos e árvores. Dentro do carro, a polícia encontrou presentes de Natal que Linda havia comprado antes de seu desaparecimento. As portas estavam destrancadas e a chave de ignição estava dentro. No local, a polícia encontrou uma pista em comum, uma embalagem vazia de cigarros mentolados estava ao lado do banco do passageiro dianteiro. Linda e Robert nunca fumaram, então os investigadores chegaram à conclusão mais óbvia: o pacote poderia pertencer ao sequestrador.
A polícia imediatamente começou a procurar por evidências e logo fizeram uma descoberta triste. Cerca de 40 metros do carro, no leito de um pequeno riacho, encontraram o corpo de Linda. Suas mãos estavam amarradas com um cordão de biquíni e ela estava com um óculos. Parentes da vítima disseram que ela nunca teve nenhum desses itens. Especialistas médicos determinaram que a causa da morte foi asfixia e que a jovem também foi submetida à violência, mas naquela época os especialistas não conseguiram extrair nenhuma amostra de DNA do criminoso. Assim, os investigadores apresentaram uma cronologia aproximada dos eventos. Na opinião deles, um criminoso desconhecido atacou Linda no estacionamento de um centro comercial quando ela estava colocando os presentes que comprou no carro. Ele a forçou a sentar-se ao volante e dirigir até o local onde posteriormente encontraram seu corpo. Depois disso, ele a submeteu à violência e a matou. Infelizmente ainda não havia pistas que levassem os investigadores a um suspeito, então eles decidiram tentar entrevistar todos os visitantes do centro comercial que estavam lá durante o intervalo de almoço de Linda. Claro, essa era uma tarefa extremamente difícil. Para chamar a atenção das pessoas, a polícia pegou o carro da vítima e o colocou no centro comercial, anexando uma foto da jovem e informações sobre seu desaparecimento. Os investigadores esperavam que uma instalação visual desse tipo ajudasse os visitantes que viram Linda naquele dia a lembrar de alguns detalhes. Várias testemunhas disseram à polícia que viram um adolescente de cabelos claros no estacionamento do centro comercial, mas os investigadores não conseguiram identificá-lo. Outras testemunhas disseram algo mais interessante. No dia em que Linda desapareceu, algumas pessoas viram um homem tentando conseguir carona na estrada, a menos de 1 quilômetro de onde o corpo dela foi encontrado. Mais tarde, um motorista de van foi até a polícia e disse que no mesmo dia do desaparecimento ele havia dado carona para um homem que estava na mesma estrada onde o corpo de Linda estava e também no mesmo local que algumas testemunhas alegaram ter visto um homem suspeito. Aqui é onde as coisas ficaram interessantes. O motorista contou que o homem estava fumando cigarros mentolados, mas ele os estava segurando todos na mão, sem um pacote, uma vez que uma embalagem vazia de cigarros mentolados foi encontrada no carro da vítima. Isso se tornou a primeira pista significativa para os investigadores. Especialistas forenses examinaram a van do motorista e encontraram uma impressão digital no vidro próximo ao banco do passageiro que não correspondia à do proprietário. Infelizmente, uma comparação com bancos de dados existentes não produziu resultados. A descrição do suspeito que o motorista forneceu também foi superficial e não ajudou as autoridades a encontrar o homem. Não foram encontradas outras evidências e a investigação deste caso chegou a um impasse por muitos meses. Uma nova pista só apareceu pouco mais de um ano depois, em 1985, quando um prisioneiro em uma das prisões do estado, que era informante da polícia, deu aos investigadores uma dica interessante. Seu companheiro de cela, Craig Andrew McConnell, havia confessado a ele o que ele fez com Linda Reed. Segundo Craig, ele e outro homem estavam tentando roubar um carro do estacionamento de um centro comercial quando Linda os viu. Temendo que ela lembrasse de seus rostos e os denunciasse à polícia, os criminosos a sequestraram e a mataram. Detetives já haviam monitorado este nome antes. Craig havia recebido 2 sentenças de prisão perpétua por assassinatos cometidos em 1984 e era considerado suspeito no caso de Linda, mas a polícia não encontrou nenhuma conexão na época. Após a dica do informante, conversaram com Craig na prisão, mas ele afirmou que não teve nada a ver com o caso de Linda. Ele acrescentou que seu companheiro de cela inventou tudo e que nunca conversaram sobre o caso. Mas a polícia não estava pronta para acreditar nele. Craig cometeu 2 assassinatos brutais apenas alguns meses após a morte de Linda, e a história contada pelo informante poderia muito bem ser verdadeira. Especialistas forenses compararam as impressões digitais do suspeito com as encontradas no vidro da van, mas não coincidiram. Apesar disso, os detetives continuaram considerando Craig como um possível suspeito e, em 1986, decidiram levar o caso a julgamento. Os únicos argumentos contra ele eram as palavras de um informante, no entanto, ele próprio não viveu para ver o início do julgamento. O homem morreu pouco antes de uma overdose de substâncias ilegais. No entanto, a acusação tinha toda a sua história. Segundo o informante, Craig desenhou um mapa rudimentar do local onde deixou o corpo de Linda. Especialistas concluíram que parecia com o terreno onde foi Linda encontrada, até mesmo a localização das árvores. Craig disse ao informante que Linda disse a ele que Robert buscaria vingança. O suspeito também contou ao informante que comeu um sanduíche de queijo e vegetais que pertencia a Linda. Depois que seu carro foi encontrado, especialistas encontraram traços de queijo em sua bolsa. Apesar desses detalhes precisos, tudo isso era uma prova circunstancial e não fornecia motivos suficientes para um veredicto de culpa.
Por esse motivo, Craig não foi considerado culpado pelo caso de Linda. Os investigadores continuaram a acreditar que ele estava envolvido no crime e tentaram encontrar evidências adicionais que permitissem garantir um veredicto de culpa, mas outras tentativas levaram a um beco sem saída e, no final, o caso parou por muitos anos. Em 2014, 30 anos após o triste fim de Linda, os detetives reabriram a investigação e decidiram revisar as evidências existentes. Eles entregaram amostras de impressões digitais do vidro da van a especialistas que tentaram reconstruí-las usando tecnologia moderna. E quando finalmente tiveram sucesso e carregaram os dados no banco de dados, a polícia finalmente encontrou uma correspondência. As impressões digitais pertenciam a Troy James O'Mara, que já havia cumprido uma sentença de prisão perpétua. 1 ano e meio após a morte de Linda, ele deu fim a uma jovem de 22 anos, e os detalhes desse crime eram muito semelhantes. Ela estava voltando de um centro comercial com compras para seu próximo casamento quando se aproximou de seu carro. James a obrigou a entrar no carro e a levou para uma área remota, onde a submeteu à violência e a matou, amarrando suas mãos antes disso. Apesar dessa semelhança, James nunca foi suspeito no caso de Linda e nem mesmo estava no radar da polícia. Os detetives lembraram outro fato. Durante as primeiras etapas da investigação, várias testemunhas relataram ter visto um adolescente de cabelos claros no estacionamento do centro comercial, e dado que James tinha apenas 17 anos na época, ele se encaixava na descrição. Apesar disso, a polícia queria encontrar o máximo de evidências possível, e eventos interessantes os aguardavam. Descobriu-se que uma amostra de DNA da pessoa que agrediu Linda havia sido armazenada no depósito o tempo todo, porém ela não havia sido listada como evidência nos documentos sobre o caso. Os investigadores a descobriram quase por acaso, mas havia um problema. A amostra era muito pequena e já estava quase toda degradada, então especialistas locais não conseguiram extrair o perfil do agressor dela. Com isso, os investigadores a enviaram para um laboratório moderno localizado na Nova Zelândia. Os especialistas conseguiram extrair o perfil e ele correspondia totalmente ao DNA de James. Tudo isso levou vários anos para os investigadores, considerando que o criminoso já estava cumprindo uma sentença de prisão. Eles puderam levar o tempo necessário e preparar adequadamente o caso para o julgamento. No final, James foi preso apenas em 26 de agosto de 2018, quase 35 anos após o triste fim de Linda. Naquela época, ele tinha 51 anos. Ele passou mais da metade de sua vida na prisão e acumulou várias acusações durante esse tempo. James atacou guardas 2 vezes e até conseguiu escapar da prisão uma vez, mas foi pego no dia seguinte. Após sua prisão pelo caso de Linda, ele negou sua culpa e o processo de preparação para o julgamento começou. O processo durou vários anos, mas em março de 2021, o criminoso decidiu confessar. Ele disse que viu Linda no estacionamento. A jovem estava sentada em seu carro comendo um sanduíche. Ele entrou em seu carro e a ameaçou para dirigir até um local remoto, onde a agrediu e a deu um fim à sua vida. Quando o juiz lhe perguntou sobre seus motivos, James observou que simplesmente queria dar fim à vida de uma jovem aleatória naquele dia. Como resultado, James foi condenado a 30 anos de prisão pelo caso de Linda, porém ele recebeu o direito de solicitar liberação antecipada em julho de 2022, pois já havia cumprido mais de 30 anos de prisão em casos anteriores. No entanto, a liberação foi negada e ele continua cumprindo sua sentença, embora possa ser liberado nos próximos anos. Infelizmente, o pai de Linda não viveu para ver a polícia encontrar seu assassino. Ele passou décadas querendo saber o que aconteceu com sua filha, mas faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Após a morte de sua esposa, Robert jurou nunca mais se casar, pois seu coração pertence a Linda para sempre. No julgamento, depois que o veredicto foi dado, ele agradeceu aos investigadores e declarou que James acabou com toda sua esperança de ter uma família.